Existe algo curioso que acontece dentro de muitas empresas. Quase todo líder diz que valoriza o feedback. Quase todo líder diz que quer desenvolver pessoas. Mas quando chega a hora de ter uma conversa realmente sincera, muitos líderes ficam em silêncio. Eles adiam, eles suavizam, eles evitam e muitas vezes fazem isso acreditando que estão sendo cuidadosos, que estão protegendo o relacionamento, que estão preservando o clima da equipe, mas existe uma pergunta que poucos líderes fazem para si mesmos. Qual é o preço de um feedback que nunca acontece? Pensa nisso por um momento. Quantas situações dentro das empresas não melhoraram simplesmente porque ninguém teve coragem de falar o que precisava ser dito? Agora, antes de continuar essa conversa, deixa eu me apresentar. Eu sou João Zimmermann, especialista em liderança, empresário, mentor e criador da formação IDL, Imersão, Desenvolvimento e Líderes. E ao longo de décadas, liderando pessoas, empresas, equipes, eu aprendi algo que mudou completamente a forma como eu vejo feedback. Feedback não é apenas uma ferramenta de gestão. Feedback é uma responsabilidade de liderança. Enquanto o líder evita essa responsabilidade, a cultura da empresa começa a pagar o preço. Hoje eu quero conversar com você sobre isso. Vamos começar com algo simples. Pessoas não enxergam a si mesmas com clareza. Nenhum de nós enxerga. Nenhum. Todos nós temos pontos cegos, comportamentos que não percebemos e atitudes que acreditamos ser normais. Temos formas de agir que não parecem problemáticas até alguém nos mostrar isso. Agora pensa na sua equipe. Cada pessoa ali tem talentos, mas também tem pontos cegos. E se ninguém mostra esses pontos, essas pessoas continuam repetindo comportamentos que prejudicam o próprio crescimento. Eu vejo quanto importante é o feedback. E é aqui que vai entrar o feedback. Feedback é uma forma de ajudar alguém a enxergar algo que ele ainda não percebeu. Só que existe um problema. Muitos líderes associam o feedback apenas como correção, como se feedback fosse sempre uma bronca, como se fosse sempre algo negativo. Mas, na verdade, feedback é muito mais do que isso. Feedback é clareza. Clareza sobre comportamento, clareza sobre impacto, clareza sobre expectativas. E quando essa clareza não existe, começam os ruídos. Existe uma crença muito comum dentro das empresas. A ideia de que evitar feedback ajuda a preservar o relacionamento. Talvez você já tenha até pensado nisso. Se eu falar isso agora, posso criar um desconforto, melhor deixar para passar, não quero gerar conflito. Só que na prática acontece exatamente o contrário. Quando o líder não fala, a situação não desaparece. Ela continua existindo e muitas vezes piora, e piora muito, porque aquilo que não é falado começa a gerar interpretações erradas. O colaborador percebe algo estranho, o ambiente fica diferente, os colegas percebem algo estranho também, o ambiente percebe, todo mundo percebe. E sem conversa, aquela pessoa começa a criar a sua própria versão da história. E a interpretação vira narrativa. E narrativa vira cultura. Quando o líder percebe, o problema já cresceu muito mais do que precisava. Ao longo dos anos liderando pessoas, eu percebi uma coisa muito clara. Grandes líderes não são aqueles que evitam conversas difíceis. São aqueles que aprendem a conduzir essas conversas com respeito e clareza. Feedback não precisa ser agressivo. Não precisa ser humilhante, não precisa ser pesado, mas ele precisa ser honesto, porque honestidade gera crescimento. Agora deixa eu compartilhar algo importante. Quando um líder dá um feedback com maturidade, duas coisas acontecem. Primeiro, ele mostra para as pessoas que acreditam no potencial dela. Isso é muito importante, isso faz uma diferença que você não faz noção, porque ninguém investe energia corrigindo alguém em quem não acredita. Segundo, ele fortalece a cultura da equipe, porque as pessoas começam a perceber que naquele ambiente existe transparência, existe responsabilidade, existe crescimento. E isso cria confiança. Agora eu quero te convidar para uma reflexão. Pensa na sua liderança. Quantos feedback importantes você tem evitado? Talvez exista alguém na sua equipe com grande potencial que não está sendo reconhecida, mas que continua repetindo um comportamento que ninguém teve coragem de abordar. Talvez exista um conflito silencioso dentro da equipe, que poderia ser resolvido com uma simples conversa, uma conversa clara.
Talvez exista alguém esperando orientação, uma direção, mas recebendo apenas silêncio. E aí te faço outra pergunta. O que o seu silêncio está ensinando para a sua equipe? Porque dentro de uma empresa, o líder não educa apenas pelo que fala, ele educa principalmente pelo que tolera. E eu gosto de resumir tudo isso em uma frase simples. A ausência de feedback não cria paz, ela cria confusão. Liderar pessoas exige coragem. Coragem para orientar, coragem para alinhar, coragem para ter conversas que às vezes são desconfortáveis, mas necessárias. Porque no fim das contas, feedback não é sobre apontar erro, é sobre ajudar pessoas a se tornarem melhores. E empresas que aprendem a conversar com maturidade constroem culturas muito mais fortes. Agora eu quero deixar uma última pergunta para você. Pense com carinho, se cada pessoa da sua equipe recebesse o mesmo nível de feedback que você oferece hoje, essa equipe estaria crescendo ou apenas sobrevivendo? Pensa nisso com carinho. E se esse conteúdo faz sentido para você, aproveita agora e curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa escutar sobre feedback. Porque liderança de verdade não se constrói sozinho. Um forte abraço e até a próxima.